Deixa eu falar uma coisa importante para vocês. Eu queria muito que os senhores e senhoras que estão assim para trás cheguem um pouquinho mais para cá, para a gente poder falar melhor para os senhores e para as senhoras, por favor. Eu queria que você repetisse uma frase comigo e dissesse assim: quem é de Deus não tem preço, tem valor. Então eu pergunto para você, uma pessoa de Deus, ela vende o voto dela por um saco de cimento? Não. Ela vende o voto por um milheiro de tijolos? Não. Ela vende o voto para cobrir a cárie do dente? Não. É um absurdo isso, né? Ela vende o voto dela por 100 reais? Não. Ou seja, vender o voto por 100 reais é vender a tua dignidade e o bem-estar da tua família por 50, 100, 200 anos, porque as leis de opressão que os maus podem fazer lá dentro, se eles forem eleitos e os nossos não, vão fazer a consequência disso nos acompanhar por muito tempo. Amém? Eu queria muito que os senhores e senhoras me dessem atenção, porque eu preciso passar isso para vocês. Eu não quero demorar, mas eu preciso que vocês se situem numa posição aí, inclusive as obreiras, os obreiros, evitassem andar para lá e para cá e não conversassem agora, para vocês entenderem o que a gente quer passar. Nós não temos problema nenhum, não temos preconceito nenhum com nenhum tipo de grupo, seja ele qual for. E é até por isso que os grupos corporativistas, eles vêm para a Igreja Universal porque eles sabem do carinho que a gente tem com eles. Eu estava observando agora na reunião da noite, bem sentado em frente a mim, um rapaz que é homossexual. E ele passou o culto inteiro abraçando aquilo que eu estava falando. Dava para ver o respeito que ele estava tendo para com o que eu estava falando, a sede que ele estava manifestando com o que eu estava pregando, porque eles sabem que não existe ninguém no mundo que lida melhor com eles do que a gente. Sim ou não? É mentira, é verdade? Mas uma coisa eu tenho certeza, e eles também são a meu favor, é que mesmo o homossexual que é correto, ele não aceita a safadeza. O homossexual que ele é correto, ele não abraça a ideologia de gênero, ele não abraça o casamento poliafetivo, porque eles sabem que tudo isso fere a família e eles próprios não aceitam isso. Então o que eu queria dizer para vocês é o seguinte: a oração, o jejum, tudo isso é muito importante, mas num momento como esse não basta. Infelizmente a nossa oração e o nosso jejum, elas não produzem a chegada de uma pessoa de bem, tanto a Câmara dos Deputados em Brasília, como a Assembleia Legislativa do nosso Estado. E não existe posto mais importante do que o posto de deputado. Por quê? Porque são eles, os deputados, os que criam as leis. E se nós não tivermos o devido cuidado de fazer chegar lá pessoas de bem, determinadas leis que são completamente contra a família vão acabar sendo aplicadas, e mesmo eu não concordando com elas, eu serei obrigado a obedecer, porque senão eu sou preso, a igreja é processada, a igreja é lacrada, a igreja é fechada, e vai levar muito tempo para a gente conseguir recuperar a legalidade do nosso trabalho. Só para os senhores terem ideia de como é que a coisa é feia, eles estão tentando descriminalizar agora, para 2019, a pedofilia como crime. Você acredita nisso? Eles estão tentando convencer a Organização Mundial de Saúde que o pedófilo não é um criminoso, que ele é um doente. Qual é a ideia deles? Pegou um pedófilo em flagrante, coloca uma pílulazinha debaixo da língua dele, leva de ambulância e dá tratamento psicológico. E a criança, e a vítima que foi violentada? É um detalhe. Eles estão tentando tirar a criminalização da pedofilia, tentando transformar a pedofilia em doença e não em safadeza. Agora você entende por que eles têm tanto medo que os homens de Deus cheguem lá? Porque eles sabem que a gente não vai votar com isso nunca, que a gente vai votar contra. Por exemplo, eu sou um bom brigador pela defesa da família, daquilo que é correto, mas o que adianta eu saber argumentar? O que adianta eu saber brigar se eu não tenho mandato? E nesse momento a obra de Deus não pode me perder para o altar espiritual, porque se pudesse eu também estava lá com eles dividindo esse peso. Não posso. Então no momento o pastor Gelson Ferraz é quem vai nos representar na Assembleia Legislativa como deputado estadual.
e o bispo Ronaldo Martins como deputado federal. E orar pelos dois não basta. Eu tenho visto muito isso na igreja. Não, bispo, nós vamos orar por ele. Orar não basta. Você tem que votar. E além de votar neles, gerar outras pessoas do seu ambiente familiar para fazê-lo. Porque, pessoal, ou a gente faz isso, ou é de tudo que o nosso país está vivendo de ruim até aqui para pior. Para pior. Escreva o que eu estou falando para vocês. É para pior. E não bastasse isso, eles estão com um amontoado de leis para tentar destruir o trabalho das igrejas evangélicas. Mas quando eles falam igreja evangélica, no fundo, você já sabe contra quem é, sim ou não? Porque eles sabem que de alguma maneira nós somos a única instituição no mundo que luta pesado contra aquilo que não presta. Então eu queria pedir aos senhores aqui de Cascavel, se os senhores têm algum préstimo por mim, algum carinho por mim, algum respeito por esse homem de Deus, que fizesse o que eu vou fazer desde que eu cheguei à igreja: votar em pessoas que são da nossa fé. Quem é da luz, vota em servos da luz. Amém? Amém. Nós podemos contar com vocês? Sim. Então deixa eu explicar rapidamente como é que vai ser a urna eleitoral dessa vez. O primeiro voto vai ser para deputado federal. Todo deputado federal tem quantos números? Qual é o número do bispo Ronaldo?